Muito boa tarde, meus irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos ao nosso Pão das Três. Hoje é terça-feira, 4 de maio de 2021. São 15 horas. Hora de repartir o pão. Hora de alimento espiritual. Bem-vindos, irmãos da Vila. Bem-vindos, irmãos de outras igrejas locais que estão sempre conosco. Já é uma constante no Pão das Três nós termos a presença de vários irmãos de outras localidades, de outros estados. Graças a Deus pela pluralidade que temos neste encontro, neste culto. Irmãos de outras igrejas, alguns até de outras denominações. Todos são igualmente bem-vindos. Bem-vindos também a amigos, colegas, familiares que sempre passam por aqui no Pão das Três. Nós esperamos em Cristo Jesus que tenhamos mais uma vez um culto de adoração, de honra ao nome do Senhor, de muita edificação espiritual, de aprendizado, como temos aprendido com o Pão das Três, como temos sido fortalecidos, animados pela palavra de Deus. Quanta coisa aprendemos ao longo de todo este tempo. O Pão das Três nasceu há pouco mais de um ano. E nós, os pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, prezamos em tudo que fazemos, prezamos pela palavra de Deus. E que ela, a palavra, tenha primazia, lugar de honra, lugar de destaque em nossos corações. Bem-vindos, que Deus abençoe nosso culto, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar, tendo aí uma palavra inicial de oração. Em seguida a oração, nós vamos cantar juntos o hino do cantor cristão. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um Pão das Três. Que o Senhor nos abençoe, nos dirija e que o Senhor receba este culto em teu trono de graça. Pedimos por edificação espiritual a todos nós, todos que deste pão participamos. Senhor, não volte vazia para ti a tua palavra, mas que ela seja aquecida por cada um de nós, no coração, no lugar de honra, de modo que te conheçamos, de modo que nós o amemos, o sirvamos com muita alegria no coração. Graças te damos por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Nós separamos o hino 349 do cantor cristão, um hino belíssimo, muito conhecido, Rica Promessa. Nós vamos cantar as estrofes 1 e 2 agora. É um hino com 4 estrofes e após a mensagem bíblica nós cantaremos as estrofes 3 e 4. Hino 349 do cantor cristão, Rica Promessa. Vamos cantar juntos, louvando a Deus. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh,
contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Deus está conosco. Sua promessa é eterna, permanente. Sua promessa é rica, nos suporta, nos abarca, nos anima. Bendito seja o Senhor. Nós prosseguimos com as considerações na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 3, vamos concluir as considerações neste capítulo e vamos prosseguindo no tempo apropriado, sem nenhum tipo de compromisso com uma data para concluir. Vamos prosseguindo ao longo desta maravilhosa carta, a palavra de Deus. Hoje, portanto, Gálatas capítulo 3, do versículo 25 ao versículo 29. Gálatas capítulo 3, de 25 a 29. No sábado, se Deus permitir, eu terei novamente aí a oportunidade de realizar com vocês o Pão das Três e nós vamos ingressar no capítulo 4. Então, na quinta-feira, o Pão das Três será com o pastor Israel, na sexta-feira com o pastor Júnior e no sábado, novamente comigo, Deus permitindo, estaremos juntos e aí vamos ingressar no capítulo 4, dando sequência às considerações na carta aos Gálatas. Hoje, capítulo 3, de 25 a 29. Vamos ler juntos? Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. A promessa se cumpriu. Versículo 25 trata da fé que veio. Fé em quem? Fé em Cristo. Fé por quê? Porque Cristo veio, porque Cristo cumpriu a promessa feita aos pais de Israel, a Abraão, a Isaque e Jacó, cujo nome foi alterado para Israel, inclusive. A promessa se cumpriu. O descendente, no singular, com D maiúsculo, o descendente de Abraão, Jesus Cristo, a quem estamos sujeitos pela fé. Importante este versículo 25, com toda a carta, evidentemente, para estabelecer um novo marco, um novo padrão, um novo método de relação com Deus em que nos sujeitamos ao descendente, àquele que é propriamente a promessa cumprida. Por meio da fé, estamos sujeitos a Cristo. A lei de Deus, a lei dada a Israel através de Moisés, já cumpriu sua função. Qual foi a função da lei? Tutelar as pessoas a Cristo. A expressão, a palavra
aio, aqui no versículo 25, significa tutor. Então, já não estamos debaixo de quem nos tutelou até Cristo Jesus. A lei teve a sua função cumprida. Ela conduziu as pessoas, ratificando a necessidade de salvação, conduziu as pessoas ao Salvador. Então, se o Salvador veio, e ele já veio, não estamos mais debaixo da tutela, da funcionalidade da lei, estamos debaixo, sujeitos a Cristo Jesus. E quem está sujeito a Cristo não pode estar sujeito à lei, pois esta é inferior a Cristo e já cumpriu a sua função. Não é possível nos sujeitarmos a Cristo e à lei ao mesmo tempo. Só podemos, evidentemente, nos sujeitar a Cristo Jesus. E a fé, vejam que a palavra fé é repetida a exaustão na carta aos Gálatas, em todo o Novo Testamento, nos escritos de Paulo, a palavra fé, ela é repetida pedagogicamente para que todos, judeus, gregos, gentios, brasileiros, todos que creem, saibam que a salvação é pela graça por meio da fé, que a justificação é por meio da fé, que a comunhão com Deus se dá por meio da fé, e tudo em Cristo Jesus. A fé em Cristo e a sujeição à lei são excludentes. Elas se anulam. Não é possível alguém que crê em Cristo Jesus querer viver em função da lei, porque a nossa vida é Cristo, a nossa vida está em Cristo. E a salvação em Cristo só é plena, só é possível porque Ele, Cristo, cumpriu a lei, não nós. Ninguém teve capacidade de cumprir a lei. Não há um justo sequer, nenhum. Ora, só Cristo cumpriu a lei e a fé em Cristo nos isenta de toda a obrigatoriedade prevista na lei, porque Cristo a cumpriu. Quem está sujeito a Cristo já cumpriu a lei. Que coisa maravilhosa é o Evangelho. Para os crentes em Cristo, a lei tem valor espiritual e moral. Sabemos disso. Preceitos espirituais e morais da lei que Deus deu a Israel através de Moisés, esses preceitos estão mantidos. Seus valores foram, inclusive, ratificados no ensino do próprio Cristo. O amor a Deus, o culto somente a Deus, a adoração a Deus, amor ao próximo, não cobiçar, não matar. Todos estes preceitos com valores morais e, sobretudo, espirituais, tudo isso está mantido, está previsto, inclusive, em todo o Novo Testamento. Cristo ratificou seu ensino, os apóstolos reforçaram em suas doutrinas. Já os valores rituais e de conotação religiosa da lei perderam a sua funcionalidade. Os sacrifícios, por exemplo, a guarda do calendário judaico, as festas judaicas, os aspectos rituais de purificação, a questão dos alimentos, estas coisas perderam o seu valor. Tiveram sim um valor muito importante até Cristo. Depois de Cristo, a funcionalidade se encerrou. Como? À medida que a nova aliança foi instituída. O sangue já não é mais o sangue de animais, é o sangue de Cristo. Cristo declarou limpos e puros todos os alimentos. Deus deu uma visão ao apóstolo Pedro dizendo: não atribua impureza ao que Deus declarou puro.
Ora, então questões envolvendo alimentos, datas, festas judaicas, símbolos da religião judaica, símbolos do tabernáculo, todas estas coisas se esgotaram em Cristo Jesus. Já os valores morais e, sobretudo, espirituais previstos na lei que Deus deu a Israel através de Moisés, todos eles foram ratificados por Cristo e reforçados pelos apóstolos. Estão mantidos. Não matarás, não matarás. Não cobiçarás, não cobiçarás. Não adulterarás, não adulterarás. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Muito bem. A doutrina neotestamentária, e lembrando que Gálatas foi uma das primeiras cartas apostólicas a serem escritas, então a doutrina estava sendo formada, mas mesmo nos primeiros escritos fica absolutamente claro que a doutrina do Novo Testamento, fundamentada no ensino de Cristo e reforçada, ratificada pelos apóstolos, atesta isso. Não é possível se sujeitar a Cristo e se sujeitar à lei, porque nós que nos sujeitamos a Cristo, em Cristo já cumprimos a lei, porque Cristo cumpriu toda a lei. Este é o mistério da fé, esta é a maravilha da fé, esta é a exuberância da justificação por meio da fé. Tudo que Cristo é, nós o somos por meio da fé. Tudo que Cristo fez, nós o fizemos por meio da fé. Que graça abundante, maravilhosa, a graça do nosso Deus. Vamos seguindo para o versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Que declaração emblemática. Que declaração axiomática. Um axioma, um valor único, um valor inviolável. Todos os crentes em Cristo Jesus são filhos de Deus. Graças a Deus. A fé, e de novo, a palavra fé está prevista neste versículo 26, todo o argumento, ele gravita em torno da fé em Cristo. A fé em Cristo Jesus nos qualifica a um nível elevadíssimo, a um nível inédito, inclusive em toda a história. Filhos de Deus. Que título, hein? Que atribuição, que valor é atribuído a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Filho de Deus. Que identificação, que DNA, que valor a todos nós é atribuído por causa da fé em Cristo Jesus. Filhos de Deus. Nós, por meio da fé em Cristo, nos apropriamos das qualidades de Cristo. Nos apropriamos de sua natureza. Olhem, o Pai de Jesus passa a ser nosso Pai, tão somente porque cremos em Cristo Jesus. E a Ele nos entregamos, e a Ele nos submetemos, e usando a expressão do texto, a Ele nos sujeitamos. A fé nos qualifica como filhos de Deus. Os judeus, Paulo era um judeu, Jesus, judeu, os judeus arrogavam, ou seja, reclamavam para si, queriam a atribuição da filiação divina, por razões históricas e por razões religiosas. É compreensível. Deus formou Israel. Deus foi o Deus de Israel. Deus se revelou a Israel e através de Israel. É compreensível, é natural
que o povo judeu arrogue para si a filiação divina. Mas o que Israel não compreendeu, e até certo ponto de sua vida, Paulo também não havia compreendido isso, até se converter na estrada de Israel para a Síria, para Damasco. O que Israel não compreendeu foi que o progresso da revelação feita por Deus a Israel e através de Israel se encerrou em Cristo Jesus. Significa que Jesus é o ápice e o fim da revelação. Desde a promessa que Deus fez a Abraão, o transcurso de toda a história, passando por José, passando por Moisés, pelos juízes, pelos profetas, pelos reis, passando por todos, pelos exílios, até João Batista. O progresso da revelação e o ápice e o fim são Cristo Jesus. Ir além de Cristo ou ficar aquém de Cristo é criar novas formas de redenção, o que configura heresia, ainda que a própria lei de Deus, como era o caso do contexto das igrejas da Galácia, seja evocada para isso. Olha que coisa! Paulo está combatendo o pensamento segundo o qual a pessoa pode ir além de Cristo para obter a salvação, ou a pessoa ficar aquém de Cristo para obter a salvação, ainda que para isso seja usada a própria palavra de Deus. Neste contexto, neste cenário, usar a palavra de Deus sob este pretexto configura também heresia, ou seja, se sujeitar aos rigores da lei. Não há como se sujeitar a Cristo e querer se sujeitar à lei. Guardar datas especiais, o elemento da circuncisão, por exemplo, que era algo presente no contexto lá das igrejas da Galácia. Tem que se circuncidar para ser justificado, para ser aceito por Deus. Que coisa! A palavra de Deus sendo usada contra o próprio Cristo. Olha a capacidade que o ser humano tem, e esta capacidade ela é impulsionada por Satanás de usar a própria palavra de Deus contra Deus. Usar a palavra de Deus contra os desígnios de Deus, contra os planos de Deus. E os planos de Deus se esgotam em Cristo Jesus, que é o ápice e o fim da revelação. Não há como ir além de Cristo e não há como ficar aquém de Cristo. O fim da lei é Cristo. A justiça de todo que crê, a justiça que vem pela fé e somente pela fé no Filho de Deus. Portanto, os filhos de Deus não são os que cumprem a lei, mesmo porque não é possível ninguém fazê-lo. Só Cristo o fez. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus. O versículo 26 de Gálatas 3 é uma das declarações mais taxativas e emblemáticas que inclusive se coaduna com o ensino do próprio Cristo. Os filhos pelo Espírito, os filhos gerados pelo Espírito Santo são os filhos de Deus. Versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, batizados em e vestidos de. Batizados em Cristo e revestidos de Cristo. Pela fé em Jesus, nós somos participantes de sua morte, significando que morremos para o pecado. Eu sei que nem você e nem eu estávamos lá com Cristo no dia que ele foi crucificado. Mas saibam de uma coisa, e isto é atestado pela Escritura, e isto está presente nesse versículo 27 de Gálatas 3. Embora
não estivéssemos lá no dia em que Cristo morreu naquela cruz, por meio da fé. E a fé transcende tempo e espaço. A fé transcende quaisquer barreiras. Por meio da fé em Cristo, morremos com Cristo. E morrer com Cristo significa morrer para o pecado, sepultar o corpo do pecado, sepultar, matar, fazer morrer a velha natureza pecaminosa. Que bênção a fé, que bênção ser filho de Deus. Não para por aí. Pela fé em Cristo Jesus, somos participantes de sua ressurreição, significando que temos vida eterna nele. Não estávamos lá naquele domingo de manhã, quando Jesus saiu da sepultura, mas por meio da fé em Cristo, ressuscitamos com ele, para que por ele vivamos a vida plena, abundante, a vida eterna. Pela fé em Jesus, nos revestimos de sua roupa, a fim de vivermos santa e piedosamente para a glória de Deus. Olha o que a fé proporciona. Olha o que a fé em Cristo proporciona. Olha o que significa ser filho de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Morrer com Cristo, morremos para o pecado. Ressuscitar com Cristo, ressuscitamos para a vida eterna. Nos revestirmos de Cristo para vivermos aqui e agora uma vida santa e piedosa para a glória de Deus. Os portais se abrem pela fé. As possibilidades são infinitas por meio da fé em Cristo. A fé em Cristo é tão importante que Deus nos aceita somente por meio da fé. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Espírito Santo que testifica estas verdades celestiais aos nossos corações. Verdades estas previstas, estampadas e expostas na palavra do Espírito, na palavra de Deus. Nem a morte, nem o pecado tem domínio algum sobre o crente. Nem a morte, nem o pecado podem mudar a realidade segundo a qual todo aquele que crê em Cristo Jesus é filho de Deus. Cristo venceu tanto o pecado quanto a morte. O crente batizado em Cristo. E o que significa ser batizado em Cristo? Nós temos aqui uma referência ao batismo. É claro que podemos associar ao batismo aquele cerimonial importante pelo qual todo crente em Cristo Jesus passa, em que, mergulhados, simbolizamos a morte para o mundo, morte para o pecado, e emergindo das águas, simbolizamos a ressurreição, a nova vida em Cristo Jesus. Mas o termo batizado em Cristo significa algo mais amplo, algo mais profundo aqui. Batizado em Cristo significa possuir as qualidades de Cristo, significa partilhar do seu espírito, da sua palavra, da sua natureza. Então algo muito mais profundo e amplo e grandioso do que simplesmente mergulhar num tanque de água. Batizado em Cristo é viver a vida de Cristo, é ter o seu espírito, é fazer habitar a palavra do próprio Cristo. A natureza de Cristo passa a ser nossa. Cristo venceu, o crente venceu. Cristo triunfou, o crente triunfou. Cristo é filho de Deus, o crente também o é. Não somos filhos de Deus por eventuais práticas ritualísticas que evocam algum tipo de mérito religioso. Não somos filhos de Deus por causa da circuncisão. Mas por que não somos circuncidados?
Não somos filhos de Deus porque guardamos uma data especial. Não somos filhos de Deus porque aspergimos sangue de algum tipo de animal. Não somos filhos de Deus por causa de uma esmola, por causa de uma festa religiosa. Somos filhos de Deus exclusivamente, e eu quero repetir, exclusivamente pela fé em Cristo Jesus e consequente apropriação da sua natureza. Temos o Espírito de Cristo e só é filho de Deus quem tem Cristo. Só é filho de Deus quem tem a palavra de Cristo. Só é filho de Deus quem tem o sangue de Cristo Jesus aspergido sobre si. E isto só é possível exclusivamente por meio da fé. Não há rito religioso, não há prática religiosa, nem da lei de Moisés que garanta filiação divina, somente, tão somente a fé em Cristo Jesus. O Espírito de Cristo, inclusive o Espírito Santo, dado conforme a promessa, não conforme a lei. Já falamos sobre isso ao longo da carta. O Espírito Santo foi dado conforme a promessa, não conforme a lei. É o Espírito que habita em nós. Irmãos, neste sentido, nós somos o que Cristo é. Pense nisto. O Espírito Santo que nos foi dado conforme a promessa e Cristo é o cumprimento da promessa. E Cristo derramou o seu Espírito sobre todo aquele que crê. O fato de o Espírito Santo habitar em nós, cumprindo assim a promessa, nos torna o que Cristo é. A igreja é o que Cristo é. Isto excede a compreensão humana. Isto é maior que a capacidade humana de dar conta disso, mas cremos, e cremos tão somente por causa da fé, que somos o que Cristo é. E é claro que isto traz desdobramentos. É claro que esta percepção, embora limitada por nós mesmos, ela nos leva a ponderar, a considerar algumas coisas. Veja o final do versículo 27, é importante. Já vos revestistes de Cristo, ou seja, quem é batizado em Cristo já se revestiu de Cristo. E o que isto significa? Santidade é a roupa que nós passamos a usar. Por quê? Morremos para o pecado, ressuscitamos para a vida eterna e vivemos hoje a vida de Cristo, por meio do Espírito. Então, a fé em Cristo pressupõe nova vestimenta. A fé em Cristo Jesus hoje pressupõe nos revestirmos de uma vestimenta nova. E esta é a de Cristo. E qual é a roupa de Cristo, da qual nós nos revestimos? Santidade, amor, justiça, verdade, bondade, perdão, paz, generosidade, coragem. Coragem, meus irmãos. Coragem, igreja. Coragem, crente e filho de Deus. Coragem, irmãos. Coragem de nos posicionarmos. Coragem para manter posição, para fincar o pé no Evangelho. Coragem para falar a verdade. Coragem para preservar a ética e a moral que brotam das Sagradas Escrituras, inclusive da lei de Moisés. Coragem para não recuar, para avançar contra as trevas. Coragem para nos mantermos firmes, fiéis e perseverantes. Esta é a roupa de Cristo. Esta é a roupa com a qual nós nos revestimos, porque os filhos de Deus são o que Cristo é.
Os filhos de Deus falam o que Cristo fala. Os filhos de Deus agem como Cristo age. Cheios de coragem, cheios de perseverança, coragem contra o mal, coragem contra as conveniências que nos encantam e nos enredam e nos levam para longe de Deus. Coragem contra a inclinação natural do coração humano enganoso. Coragem contra a velha natureza que já foi sepultada com Cristo. Coragem para viver o fruto do Espírito. Fé e obras. A roupa nova, a nova vestimenta com a qual nos revestimos de Cristo, ela significa fé e obras. Fé para a salvação, obras que evidenciam tal salvação. Versículo 28. Nisto, ou seja, nisto tudo que foi argumentado, nisto tudo que o apóstolo desenvolveu ao longo dos 3 primeiros capítulos, e sobretudo neste capítulo 3, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É importante uma observação aqui. Este versículo, de acordo com a sequência do texto, de acordo com o contexto, ao texto que o precede, este versículo trata-se exclusivamente de salvação. Claro, é de salvação que está sendo tratado aqui, o assunto é salvação. Então, quando se trata de salvação, não há distinção, não há diferença. Mas pensemos que a função do homem continua sendo a função do homem. A função da mulher continua sendo da mulher. O grego continua sendo grego. O judeu continua sendo grego. A cultura continua sendo a cultura. Estas coisas perdem significado quando estamos tratando de salvação. E é disso que se trata. Então, não queiramos aqui ser os amigos do politicamente correto e perverter o sentido do texto. Se o texto está dizendo que não há diferenças, é quando se trata de salvação. Porque, excluindo o tema salvação, há diferença sim. Homem é homem. Mulher é mulher. Grego é grego, judeu é judeu, cultura é cultura. E não sejamos cegos. As diferenças existem, mas quando se trata da salvação, só há um meio de ser salvo. E judeu não garante isso, grego não garante isso, mulher não garante isso, homem não garante isso, cultura não garante isso. Salvação só por meio da fé em Cristo Jesus. E a exuberância da fé que iguala a todos os que creem, embora haja diferenças entre nós, e a fé nos iguala. Deus, irmãos e amigos, nos olha e aceita a partir de Cristo. Deus nos perdoa em Cristo e Deus nos trata conforme a fé que temos em Cristo Jesus. Que maravilha a palavra de Deus. E para a gente encerrar o capítulo, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Sabe quem são os de Cristo? Os filhos de Deus, os que creem. Neste sentido, até Abraão também é filho de Deus, porque Abraão creu na rica promessa. Deus nos abençoe. Deus abençoe sua palavra. Que bênção nos debruçarmos dentro da condição que Deus deu a cada um de nós sobre um texto como esse, sobre a palavra. E o Pão das Três tem esta função, tem este objetivo:
evocar, trazer, elevar a palavra de Deus diante de todos nós, para que sejamos animados, fortalecidos, revigorados, cheios da força e do poder do Espírito Santo pela palavra, para prosseguir, para caminhar. Deus abençoe sua palavra. Pensando no que lemos e ouvimos, vamos cantar as estrofes 3 e 4 do nosso hino 349 do cantor cristão. Rica promessa, rica promessa. Estrofe 3. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Rica promessa que Deus nos deu, que Deus nos fez em Cristo Jesus. Vamos para o nosso momento de oração. Pão das Três, também, como qualquer culto, é um culto de oração. Oramos no Pão das Três. Gratidão, vamos agradecer a Deus pela provisão e pela proteção. Deus tem nos cercado de muitos recursos. Deus tem nos livrado do mal, nos protegido. Deus está conosco. Gratidão pelos irmãos e amigos e familiares que estão se recuperando de problemas de saúde, ou que já se recuperaram, já estão curados, restabelecidos, passaram por cirurgias e estão bem. Você e eu conhecemos casos assim. Talvez você seja esse caso. Eu, sem dúvida. Graças a Deus por isto. Pedidos de oração, sempre nos lembrando das igrejas. Sempre nos lembrando da igreja. Sempre lembrar da sua igreja, da minha igreja. E com isto, pastores e missionários. Não há recurso mais preciso para o povo de Deus do que a oração pelo reino, pela igreja, pelos pastores, pelos missionários, pela disseminação do evangelho.
É a primeira de todas as tarefas do crente. Orar por sua igreja, por seus pastores, pelos missionários, pelo reino de Deus. Venha o teu reino. Nossa irmã Maria do Carmo está viajando. Ela pediu ontem oração por sua viagem, se eu não me engano, para Bahia. Acredito que sim. Irmã Maria do Carmo, Deus a abençoe, que a viagem seja bem sucedida, que a irmã tenha um tempo muito proveitoso em seus afazeres, em seus objetivos nesta viagem. Vamos orar pela viagem da irmã Maria do Carmo, que está acontecendo agora, inclusive. Algumas pessoas hospitalizadas: Judite, Nanau, Marinalva, Júlio, Alessandro, Paulo, Marta, esposa do nosso irmão Zé do Carmo, e seu irmão da Marta, o Marcos, todos estes hospitalizados. Outros enfermos: Mauro e Valdelice, que são os pais da Elaine Castro, nossa irmã membro da nossa igreja, Jane Freitas, Tata, Wilson, Gabriel, Samuel, Irailda, Vilma Soeli, Armando, Isael, João Freitas, pai da Jane, Mara, Marisa, Ete, Arlindo, Thaís Santana, Arlinécio, José, pai da Maria das Neves, Fábio, irmão do Peter, Elsomar, Luzenaide, Jusilene, Luiz Dantas. São alguns nomes que estamos trazendo de pessoas que estão enfermas, lutando contra enfermidades, algumas por um longo tempo, outras aguardando cirurgia. Que Deus tenha misericórdia. Sempre lembrar das famílias enlutadas. Certamente você e eu temos alguma relação com famílias enlutadas, seja na nossa igreja local, seja no âmbito familiar, ou mesmo nas relações sociais. Há famílias passando aí por período de luto. Que Deus conforte e console a todos. Orar pelos idosos, que Deus os guarde, pelos desempregados, profissionais de serviços essenciais, a rotina de hospital, hein? Imaginem como está a vida, como está o coração, como está a saúde das pessoas que trabalham em hospitais, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, quem trabalha também no serviço administrativo, no ramo hospitalar, postos de saúde, clínicas, laboratórios. Que Deus fortaleça, que Deus abençoe e proteja a todos. Orar pelas autoridades públicas, em especial as autoridades da área da saúde. Estou aqui agora, inclusive, lembrando do prefeito licenciado de São Paulo, nosso prefeito, Bruno Covas, que está numa situação muito delicada de saúde. Vamos orar pela cidade, vamos orar pelas autoridades e orar pelo Brasil. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. São muitos motivos de oração, estamos sempre dentro do possível, repetindo a lista de oração, às vezes com mais detalhes, às vezes uma lista mais enxuta, mas sempre estamos atentos às necessidades que todos têm de oração, inclusive os pastores. Todos nós precisamos de oração. Então, falando em oração, vamos orar juntos. Nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde, por mais um Pão das Três, por tua palavra. Te louvamos pela graça do Senhor em nos trazer a riqueza, a promessa, a bênção dos céus, o pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus. Em nome dele, te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Te louvamos pela provisão,
pela proteção, pelos recursos. Te agradecemos pelas pessoas que ou se recuperaram ou já estão recuperadas de problemas, de enfermidades. Graças te damos. Pedimos a tua bênção sobre os hospitalizados. Senhor, situações adversas e diversas. Tenhas misericórdia. Alguns em estado grave, inclusive. Outros em estado delicado, outros numa situação menos perigosa, mas o ambiente de hospital, as limitações, a UTI, a internação, Senhor, misericórdia. Te louvamos pelas pessoas que estão cuidando de nossos irmãos, amigos e familiares. Te louvamos pelos profissionais de saúde que o Senhor destacou para cuidar dos teus filhos, pelos equipamentos que estão à disposição, pela condição de internação que deste a cada um. Senhor, vemos nisto tudo a tua graça, a tua mão soberana, tua provisão, tua proteção. Oramos pela cura de todos. Oramos, Deus, pelo pronto restabelecimento, porque tu és poderoso e tu és compassivo. Tua bênção, Senhor, sobre os demais enfermos que aqui foram mencionados. Tenhas misericórdia, que o Senhor os abençoe e os proteja. Peço pela família de cada um, por todos que estão lidando diretamente com o tratamento dos teus filhos, que estão lidando aí com a expectativa de cirurgia. Senhor, que a tua graça, tua misericórdia, tua bondade repouse sobre a vida de cada um dos enfermos e dos familiares. Te louvamos pela perseverança dos teus filhos que lutam contra doenças há muito tempo. Graças te damos porque guardam a fé, porque perseveram na palavra e são agraciados pelo Senhor. Graças te damos, Deus. Pedimos a tua bênção sobre os anciãos da nossa igreja, sobre os idosos, aqueles que são suscetíveis a muitos problemas, mas te agradecemos porque o Senhor os tem em tuas mãos. Tua bênção, Senhor, sobre os que estão procurando emprego neste momento tão difícil. O Senhor é misericordioso e pode abençoar a cada um. Pedimos a tua bênção sobre os profissionais da área da saúde. Senhor, revista-os de ousadia, de coragem, de capacidade, para que militem a causa da saúde com toda a condição dada pelo Senhor. Guarde-os do mal, guarde seus familiares e que o trabalho deles prospere em tuas mãos. Senhor Deus, misericórdia das autoridades brasileiras, sobretudo as autoridades da área da saúde, que o Senhor dê sabedoria, discernimento e capacidade a cada um. Nos lembramos do prefeito Bruno Covas, misericórdia dele, que o Senhor o abençoe, e abençoe o prefeito interino, Ricardo, que está à frente da nossa cidade aqui em São Paulo. Misericórdia do Brasil, Pai. Tenhas misericórdia de todos nós. Te louvamos porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e teu Filho bendito, o único Salvador. Em nome dele, amém. Graças a Deus por esta tarde, por mais um Pão das Três. Amanhã, quarta-feira, dia de culto. Culto pelo YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas, YouTube, às 20 horas, com o pastor Israel. Pão das Três retorna na quinta-feira, depois de amanhã, portanto, aqui no Facebook, às 15 horas, também com o pastor Israel. Deus abençoe cada um de vocês, tenham todos uma boa tarde.